Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao conteúdo da disciplina, a gente viu na aula passada como a gente pode utilizar as estruturas condicionais if, else e else if. Nós também vimos como utilizar o comando AND, utilizando essas estruturas condicionais. Então aqui a gente volta para um exemplo que nós já havíamos visto algo semelhante na aula passada, quando a gente utiliza o comando AND numa mesma linha para fazer dois testes com operadores lógicos na mesma linha. Então, neste caso, a gente tem aqui a definição nas linhas 1, 2 e 3 das variáveis a, b e c. Depois, na linha 4, nós temos os testes. Se A for maior do que B e A for maior do que C também, nós vamos imprimir na tela que A é o maior dos três valores. Caso B seja maior do que A e B seja maior do que C, B vai ser o maior dos três valores. Por fim, caso C seja maior do que A e também C seja maior do que B, a gente sabe que C é o maior dos três valores. Nesse caso, C tem o valor de 30, ele é sim maior do que A, B e C, e a gente pode aqui imprimir na tela que C é o maior, porque foi o único cujos dois testes da mesma linha foram verdadeiros. A gente pode trocar aqui o valor de B, por exemplo, colocar um valor maior e testar novamente. Agora B é o maior, porque os dois testes onde ele estava envolvido foram verdadeiros. Portanto, a gente executou aqui, nesse caso agora, a linha 7. E é assim que funciona o operador AND. A gente pode utilizar ele para fazer dois testes lógicos na mesma linha. O operador lógico OR vai ser utilizado quando a gente tiver dois testes na mesma linha, mas apenas um deles precisa ser verdadeiro para que determinada condição seja atingida. Então, nesse caso aqui, a gente tem só um exemplo onde nós vamos fazer só um teste para ver se o usuário vai inserir um valor que é uma fração molar ou não. Isso aqui pode ser interessante quando a gente estiver criando um código cuja entrada seja uma fração molar e a gente deseja trancar essa entrada com uma fração molar, não permitindo que o usuário insira valores menores do que zero ou maiores do que 1, o que caracterizariam valores que não são frações molares. Então a gente quer garantir que o dado de entrada seja uma fração molar. Então a gente vai estabelecer um limite inferior como sendo igual a zero e um limite superior como sendo igual a 1, porque as frações molares precisam estar entre 0 e 1. Na linha 3, a gente pede para o usuário inserir um valor de x, lembrando de colocar o float aqui no início, pois a gente quer converter esse dado de entrada de string para float. E depois, na linha 5, a gente faz o teste. Se x for menor do que o limite superior ou se x for maior do que o limite superior, x não é uma fração molar. A gente não pode violar os limites inferior ou superior. Então é isso que a gente está fazendo aqui nesse teste da linha 5. Caso essa afirmação seja verdadeira ou esta afirmação seja verdadeira, nós vamos executar o que está aqui na linha 6. Então, o OR vai diferir do AND simplesmente porque, neste caso, a gente precisa que apenas um desses testes seja verdadeiro para que x não seja uma fração molar. Caso contrário, caso x esteja nesse intervalo entre o limite inferior e o limite superior, a gente vai imprimir que x é, sim, uma fração molar. Então, a gente ainda tem essa opção de utilizar o comando, o operador AND, ou o operador OR para testes lógicos. Agora nós iniciamos os loops ou os laços de repetição. Nós vamos ver basicamente os laços while e for. O laço while vai ser o primeiro que nós vamos ver aqui nesta disciplina e ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai primeiro inicializar um contador de iterações. Então este i igual a zero vai ser a inicialização do contador de iterações. E a gente faz o seguinte na linha 3. A gente diz que enquanto i for menor ou igual a 10,
nós vamos executar o que está aqui dentro da indentação do while. Então, ele funciona basicamente assim. Ele vai fazer um teste que, enquanto o i seja menor ou igual que 10, nós vamos imprimir na tela o valor de i. E, muito importante, na linha 5, a gente vai incrementar o valor do nosso contador de iterações. No laço while, esta linha 5 é extremamente importante, porque caso ela não seja adicionada, o código dentro do while jamais vai alterar o valor de i. Portanto, i vai ser sempre igual a zero, o que vai sempre satisfazer esta condição, o que vai fazer também com que o código seja rodado indefinidamente, sem critérios de parada. Então, é muito importante, quando a gente utiliza o laço while, fazer também o incremento do nosso contador de iterações, para que em algum momento esta iteração, este processo iterativo, seja interrompido. Então, enquanto i for menor ou igual que 10, nós vamos imprimir na tela os valores de i e depois a gente incrementa o valor de i. Neste caso, nós temos o i inicializado como igual a zero, a gente vem na linha 13 e testa. I é menor ou igual que 10? Sim, ele tem o valor de zero. Então, a gente imprime na tela o valor de zero e depois incrementa ele. 0 mais 1 vai ser igual a 1. Então, i agora tem o valor de 1. A gente retorna para a linha 3, agora com o i valendo 1, e faz o teste de novo. 1 é menor ou igual que 10? Sim, continua sendo menor do que 10. Então, nós imprimimos o valor de 1, né? Porque i agora vale 1 na tela, e incrementamos novamente o nosso contador de iterações. 1 mais 1 vai ser igual a 2. Agora a gente retorna para a linha 3, o i vai ter um valor de 2, nós fazemos novamente o teste, 2 é menor do que 10, então a gente vai executar o que está aqui dentro, a gente imprime na tela o valor de 2 e incrementa novamente. Este processo vai se repetir até que i não seja mais menor ou igual a 10. Quando i assumir o valor de 11, esse teste não vai ser verdadeiro. Então, a gente nem vai executar o que está aqui dentro do laço while, que é exatamente o que nós temos impresso aqui na tela. Nós iniciamos imprimindo 0, que foi o primeiro valor de i, e fomos até o valor de 10. Quando i for igual a 10, nós adicionamos 10 mais 1, i assumiu o valor de 11, nós voltamos para a linha 3 e fizemos o teste. 11 é menor ou igual que 10? Não, não é. Então, a gente nem vai executar novamente o que está dentro do laço while e o programa é interrompido. Por isso, é muito importante a gente não esquecer do incremento quando estamos utilizando o laço while. O mesmo pode ser feito com listas. Então, aqui a gente tem o valor de x como igual a 0 e iniciamos y como uma variável vazia. Então, a gente só abriu e fechou os colchetes aqui e y se tornou uma variável vazia. Agora, nós fazemos a mesma coisa. Enquanto x for menor ou igual a 10, a gente vai adicionar, a gente vai fazer um append no y um valor de 2 vezes o x. Então, isso quer dizer que quando o x for menor ou igual que 10, a gente vai utilizar o valor atual de x, vai multiplicar ele por 2 e vamos adicionar isso na última posição do elemento y. Depois, nós novamente incrementamos o valor de x. Então, aqui na linha 5, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos na linha 5 do exemplo anterior. Porém, a notação é um pouquinho diferente. Esse mais igual a 1 tem o mesmo papel do i mais 1. Ou seja, essa linha 5 poderia também ser escrita da mesma maneira que anteriormente. Estas duas linhas são equivalentes. X igual a x mais 1 quer dizer a mesma coisa que x mais igual a 1. A gente vai só adicionar um valor à variável x.
Então, vocês podem ver agora aqui que nós iniciamos x como igual a zero e criamos um elemento vazio. Depois, nós realizamos o teste na linha 3. Se x, ou enquanto x, for menor ou igual a 10, nós executamos o que está aqui dentro. Ora, a primeira vez que a gente vem para cá, x tem o valor de zero. Então, este teste é verdadeiro. X é menor ou igual que 10. Então, a gente utiliza 2 vezes zero e coloca isso no primeiro elemento do vetor y, que está aqui. Este é o primeiro elemento. Depois, a gente executa a linha 5 e adiciona uma unidade ao elemento x. Agora a gente retorna para a linha 3 e x tem um valor de 1, porque nós adicionamos uma unidade. 1 continua sendo menor ou igual que 10, então a gente utiliza 2 vezes 1 e aloca isso na próxima posição do vetor y, que é a segunda posição aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Incrementamos o valor de x. X tinha o valor de 1, adicionado de mais uma unidade, x agora passa a ser igual a 2. Retornamos para a linha 3, 2 é menor ou igual que 10, a gente executa ainda o bloco while. 2 vezes 2 tem que ser igual a 4, então é este elemento que a gente tem aqui. A gente adiciona mais um incremento, mais uma unidade à variável x, e assim a gente repete esse procedimento até que x não seja mais menor ou igual a 10. Quando x for 11, nós já não vamos mais executar o que está dentro do while. E por fim, a gente vai então imprimir tudo que ficou gravado na variável y. Notem que aqui eu utilizei a notação de listas padrão do Python. Por isso, nós utilizamos o comando append, que permite com que o valor calculado aqui dentro dos parênteses seja adicionado à última posição disponível do vetor y, ou da lista y, conforme nós temos aqui embaixo. Nós podemos ainda utilizar estruturas de repetição com vetores. Então, aqui, no exemplo anterior, nós utilizamos listas. Agora, nós vamos ver como nós podemos fazer isso com vetores. Então, lembrando que para utilizar vetores, nós precisamos importar o pacote NumPy. Então, na linha 1, a gente importa o pacote NumPy como NP. Assim, a gente cria um vetor x que vai de 0 até 11. E a gente cria um vetor de y, que vai ser um vetor de zeros com 11 elementos. Notem que aqui nós já temos diferenças em relação aos exemplos anteriores. Neste caso, a gente já sabe quem é o nosso vetor x, a nossa variável independente, que vai de 0 até 10, com 11 elementos. E a gente não conhece ainda o vetor y, porque ele vai ser o resultado das multiplicações com o vetor x. Então, a gente inicializa a variável pré-alocando valores nos seus índices com zeros. Então, aqui a gente retorna 2 aulas atrás e utiliza aquela definição de pré-alocação de vetores e matrizes utilizando a função de zeros. Então, nós temos 2 vetores, x e y, sendo x indo de 0 até 10, com 11 elementos, e y com apenas valores de 0, mas 11 elementos também. Então, são 2 vetores com 11 elementos. Na linha 4, nós iniciamos o nosso contador de iterações, i é igual a 0. Então, na linha 5, nós iniciamos a nossa estrutura de repetição. Enquanto i for menor do que o tamanho de x, lembrando que x.size vai dar o tamanho de x, que é, na verdade, o número de elementos no vetor x. A gente sabe que x tem um tamanho de 11 elementos. Então, aqui é a mesma coisa que a gente adicionar simplesmente o valor de 11. Mas, dessa maneira, ele fica atrelado ao tamanho do vetor x. Então, enquanto i for menor do que o tamanho do vetor x, a gente vai executar o que está dentro da estrutura de repetição. Então, y na posição i
Ou seja, na primeira vez que a gente passa dentro do laço while, a posição i é a posição 0, porque i tem o valor de 0. Então, y na posição 0 vai ser igual a 2 vezes x na posição 0 também. Ou seja, a minha primeira posição de x, a posição 0, é o meu primeiro valor que a gente tem aqui. Então, x, nesse caso, vai ser 0. 2 vezes 0 vai nos dar um valor de 0, que vai ficar alocado na posição 0 do vetor y. A gente incrementa o contador de iterações i, que agora vai passar a ter o valor de 1, retorna para a linha 5 e faz o teste de novo. Enquanto i é menor do que x.size, ou tamanho de x, a gente continua executando o que está dentro do laço. Então, i agora tem o valor de 1, ele continua sendo menor do que 11, agora a gente vai calcular y na posição 1, que vai ser 2 vezes o x na posição 1. A gente incrementa de novo o contador de iterações e passa a ter o valor de 2. 2 continua sendo menor do que o tamanho do vetor x, que é 11, então a gente calcula y na posição 2, que vai ser igual a 2 vezes x na posição 2. E este processo se repete até que i seja igual ou maior do que o tamanho do vetor x. Então, quando esta operação não for mais verdadeira, nós não vamos executar as linhas 6 e 7 e vamos vir aqui para a linha 9 e 10 para imprimir o resultado na tela. E é isso que a gente tem. A gente tem um vetor x que vai de 0 a 10 com 11 elementos. Essa primeira linha impressa na tela. E este x foi utilizado para criar este vetor y, que foi impresso através do comando na linha 10 aqui embaixo. Então, a gente pode reparar que o vetor y é sim sempre o dobro do vetor x. Uma outra maneira de visualizar os dados, a não ser apenas pelos prints na tela, é utilizando o pyplot. Nós vamos explorar muito isso ao longo dessa disciplina, mas aqui a gente já tem um comando introdutório. Então, da mesma maneira que nós importamos o NumPy como np, nós vamos importar o pacote matplotlib, mais especificamente o pacote pyplot, que faz parte do matplotlib. Tudo isso vai ser importado como PLT. Dessa maneira, toda vez que a gente quiser executar algum comando que está dentro desses pacotes, a gente vai iniciar ele como PLT. Então, da mesma maneira, a gente inicia o vetor x com indo de 0 até 10, com 11 elementos. A gente pré-aloca um vetor y com 11 elementos, todos eles de valor 0. Iniciamos o contador de iterações na linha 5 e iniciamos a estrutura de repetição. Enquanto i for menor do que o tamanho de x, nós fazemos com que y na posição i seja igual a 2 vezes o x da posição i. A gente incrementa o contador de iterações e faz este laço ser repetido enquanto isto for verdadeiro. Quando o teste da linha 6 deixar de ser verdadeiro, a gente sai da estrutura de repetição das linhas 6, 7 e 8 e volta para o código e executamos então as linhas 10 e 11, que são as linhas dos prints x e y, e depois a gente executa o comando plot, que está dentro do pacote matplotlib.pyplot, e a gente importou como PLT. Portanto, o comando vai ser plt.plot, variável independente e variável dependente. Assim, a gente tem não apenas a impressão na tela dos valores dos vetores x e y, mas nós temos também um gráfico aqui, claro, de uma equação da reta, porque x é simplesmente, aliás, porque y é simplesmente 2 vezes x. Da mesma maneira que nós tínhamos nas estruturas condicionais if o comando else, nós também teremos este comando para as estruturas de repetição while e for. O else vai servir simplesmente como uma arquitetura de saída da nossa estrutura de repetição. Então, quando aquele teste não for mais verdadeiro, a gente pode adicionar um comando else
a estrutura de repetição while, para que quando este teste não seja mais verdadeiro, a gente execute o comando que está dentro do bloco else. Então, neste exemplo, a gente pode ver que na linha 1 nós iniciamos o contador de iterações como i sendo igual a 0, e na linha 2 nós fizemos o teste. Enquanto i for menor ou igual a 5, nós vamos executar o que está na linha 3 e na linha 4. Então, nós imprimimos o valor de i e incrementamos o contador de iterações. Quando i for maior do que 5, ou seja, quando i não for menor ou igual a 5, a gente vai executar o que está dentro da estrutura do else. E é exatamente o que nós temos aqui na saída, na resposta. A gente imprimiu i indo de 0 até 5. Depois, quando i for igual a 5, nós adicionamos mais uma unidade, né? Incrementamos o nosso contador de iteração. Voltamos para o while da linha 2 e vimos que isso aqui deixou de ser verdadeiro, porque i assumiu o valor de 6. Então, a gente executa o que está dentro da estrutura else, aqui na linha 6, e finalizamos o programa. Então, esta é a nossa última linha de resposta, a última linha que foi executada no comando da linha 6. Da mesma maneira que nós temos estruturas de repetição com o while, nós temos também estruturas de repetição com o comando for. Existem algumas diferenças básicas entre o comando for e o while, mas a principal delas é que no comando for nós já vamos precisar ter uma lista ou um vetor para a gente fazer as iterações e nós não vamos precisar fazer o incremento do contador de iterações. Então, a sintaxe fica da seguinte maneira. Para x em i, ou seja, i é uma lista, aqui nesse caso, indo de 0 até 4. Nós temos, então, 5 elementos nesta lista. Então, para x indo de 0 até 4, nós vamos executar o que está nas linhas 3 e 4. Então, a gente não precisa agora adicionar os índices, porque o comando for já vai fazer isso para nós. Quando i for o valor de 0, x vai assumir esse valor de 0. Então, nós vamos utilizar 2 vezes 0 para calcular y e imprimir na tela. Depois a gente volta e x passa a assumir o próximo valor de i, que é 1. Então, nós fazemos 2 vezes 1, que vai ser igual a y. Imprimimos na tela, na linha 4, e retornamos para a linha 2. Agora, x assume o próximo valor de i, que é igual a 2. De novo, y igual a 2 vezes 2 e imprimimos na tela. Dessa maneira, a gente pode ver que o x vai simplesmente puxando, entre aspas, os valores da lista de i, um de cada vez. E a gente vai utilizando esses valores que foram então alocados em x para calcular o vetor y. Notem que dessa maneira a gente não tem vetor x e vetor y propriamente dito. X está assumindo diferentes valores a cada vez que nós passamos dentro da iteração e y também, mas eles não estão gravados nas variáveis x e y. Se nós pedimos para imprimir na tela simplesmente o valor de x e y depois do laço for, a gente vai ver que são apenas os últimos valores que x e y assumiram, apenas esta última linha aqui que se refere à linha 6. Porque os valores anteriores não ficaram gravados nas variáveis x e y, apenas os últimos valores que foram utilizados. Alternativamente, em vez de criarmos uma lista aí, a gente pode utilizar o comando range do próprio Python para fazer o loop. Dessa maneira, a linha 1 fica simplificada. Em vez de criarmos toda a lista aí e depois utilizarmos ela aqui dentro, a gente deixa simplesmente o comando de criação de uma lista aqui, que a gente sabe que apenas o comando range com um argumento aqui dentro vai nos dizer que a gente vai criar uma lista com 5 elementos, partindo do 0, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, da mesma maneira que a lista i. Então, a gente vai ter aqui, neste caso, a mesma resposta que nós tivemos anteriormente, porém de uma maneira simplificada. Agora nós vamos para um exemplo.
este exemplo vai exigir um pouquinho mais de nós. Então, nós temos o exemplo onde nós desejamos encontrar o volume ocupado por 10 quilogramas de N-butano, que está a 18 atmosferas e 500 Kelvin, utilizando a equação de Hadley-Schwong. Ou seja, a gente não vai utilizar gás ideal porque nós temos uma pressão relativamente alta aqui, 18 atmosferas. Então, nós temos os dados do N-butano, massa molar, temperatura crítica, pressão crítica e as equações de Hadley-Schwong. Então, nós temos aqui a equação de Hadley-Schwong e os parâmetros A e B, que são dados pelas temperaturas e pressões críticas. Aqui no nosso código, a primeira coisa que a gente faz, então, é colocar essas informações. Constante universal dos gases, a massa do nosso gás, né? São 10 quilogramas que nós queremos saber quanto de volume isso vai ocupar. A massa molar, temperatura crítica e pressão crítica e fator acêntrico. Então, a gente utiliza as equações de Hadley-Schwong para encontrar os parâmetros A e B do N-butano. E aqui a gente deseja encontrar o volume ocupado por 10 kg de N-butano nessas condições. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar o volume molar do N-butano, para depois nós transformarmos esse volume molar num volume total. Ora, para a gente encontrar o volume molar, a gente vai utilizar a equação de Hadley-Schwong. Mas a equação de Hadley-Schwong é uma equação cúbica de estado. Portanto, nós temos 3 raízes para o volume. Para a gente encontrar uma das 3 raízes, a gente vai utilizar um método numérico. Neste caso, nós vamos utilizar um método de Newton-Raphson univariável. Ou seja, a gente vai precisar desta equação na sua forma cúbica e nós vamos também precisar da derivada da função na forma cúbica. Para chute inicial, a gente vai utilizar o próprio volume do gás ideal. Isso nos garante que a convergência do método de Newton-Raphson vai nos levar a um volume de gás do N-butano. Caso a gente utilizasse um chute inicial para um volume mais próximo do volume do N-butano em fase líquida, nós provavelmente encontraríamos o próprio volume da fase líquida do N-butano. Mas nesse caso nós queremos saber quanto de volume ele ocupa na fase gás, então nós utilizamos como chute inicial para o método de Newton-Raphson, utilizando Hadley-Schwong, o próprio volume do gás ideal. Então, aqui a partir da linha 19, nós temos o próprio método de Newton-Raphson. Então, nós iniciamos dizendo o máximo de iterações que nós queremos fazer e nós pré-alocamos os vetores V, F e derivada de F, ou seja, o volume, que vai ser um vetor, porque nós vamos gravar todos os volumes assumidos em cada uma das iterações. A função vai ser um vetor, porque nós vamos gravar os valores das funções em cada uma das iterações e das derivadas também. Por isso, nós temos aqui 3 vetores, onde nós pré-alocamos com zeros, cujo tamanho total é o número máximo de iterações. V, F e DF não serão maiores do que 100 elementos. O primeiro elemento do volume molar é igual ao volume do gás ideal. Ou seja, nós utilizamos o volume do gás ideal como chute inicial para o volume molar. Na linha 25, nós iniciamos o contador de iterações e igual a zero. E na linha 26, nós iniciamos o loop, a estrutura de repetição for. Então, aqui neste caso, a gente já tem a estrutura de for utilizando vetores. Por isso, fica muito mais delicado quando nós estamos tratando com vetores. Então, como que vai funcionar esta estrutura de repetição? Para ir indo até o número máximo de iterações, lembrando que o comando range, com apenas um argumento aqui dentro, vai me dar o número de elementos que eu tenho iniciando em zero. Então, nós vamos ter 100 elementos iniciando em zero. A gente vai de 0 até 99. Então, para ir indo de 0 até 99, a gente vai pegar o primeiro valor desse range, que é o 0. Então, na linha 27, a gente vai ter que f
na posição 0 vai ser igual a V na posição 0, que é o próprio chute inicial, ao cubo, menos R vezes T sobre P vezes o V na posição 0 ao quadrado, mais V na posição 0 sobre P vezes todo o resto da equação. Então, esta equação da linha 27 é a mesma equação que foi apresentada aqui no enunciado do problema, porém agora na forma cúbica. Na linha 28, nós temos a derivada da função na forma cúbica. Então, ela é simplesmente a derivada dessa equação que foi apresentada aqui na linha 27. Notem que, novamente, nós temos os índices I aqui. Então, como nós estamos passando pela primeira vez dentro do loop, I ainda possui o valor de 0. Então, na posição 0, a derivada da função vai ser igual a 3 vezes V na posição 0 ao quadrado, menos 2 vezes V na posição 0, vezes R vezes T sobre P, e assim por diante. Aqui na linha 29, nós temos um critério de parada para o método. Quando o valor absoluto da minha função na posição I for menor do que 1 vezes 10 da menos 6, ou seja, quando este valor aqui for muito próximo de 0, eu vou parar, porque isso quer me dizer que eu encontrei o zero da minha função. Caso este teste da linha 29 não seja verdadeiro, a gente não vai executar a linha 30, então a gente não vai parar. A gente vai incrementar o nosso vetor V, dizendo que o próximo valor dele, ou seja, o valor de I mais 1, a posição I mais 1 no vetor V, vai ter o valor de V na posição I, menos F na posição I sobre a derivada de F na posição I. Aqui na linha 31 nós temos a equação característica do método de Newton-Raphson, né? A nossa variável é igual à variável na posição anterior, menos a função aplicada na função anterior dividido pela derivada da função aplicada na posição anterior. Este loop, esta estrutura de repetição, vai se repetir até que a gente passe do número máximo de iterações, ou seja, se I for maior do que 100, a gente vai parar, ou ainda se este teste aqui for verdadeiro. Se a minha função for menor do que 1 vezes 10 da menos 6, quer dizer que eu encontrei o zero da função, então eu vou executar o que está aqui na linha 30 e vou terminar com essa estrutura de repetição. Eu vou parar com ela, não vou executar ela até o número máximo de iterações e vou seguir para o resto do código. Então, utilizando os índices dentro de colchetes, a gente tira vantagem do uso de vetores ou matrizes dentro de estruturas de repetição, sempre puxando os valores da posição ou do índice que a gente deseja, do índice atual. Então, a gente deu um chute inicial, iniciamos a nossa estrutura de repetição e, utilizando esse chute inicial, nós calculamos um valor da função e um valor da derivada. Assumindo que nós não vamos atingir esse critério de parada na primeira iteração, nós executamos a linha 31. Ou seja, a gente vai encontrar um próximo valor para V, utilizando o valor de V de chute inicial, que era o valor de gás ideal, menos a função aplicada naquele valor de gás ideal sobre a derivada da função aplicada no valor de gás ideal. Assim, nós encontramos um novo valor para V, que vai ser utilizado na próxima iteração. Porque se a gente reparar, inicialmente I era igual a 0. Nós então encontramos F na posição 0, DF na posição 0, utilizando sempre V na posição 0. E utilizando tudo isso, nós calculamos então um V na posição 1, porque o 0 mais 1 nos dá um V na posição 1. Quando a gente retorna para a linha 26, o I não tem mais o valor de 0. O I vai passar a ter o valor de 1, porque ele segue o range max iter. Quando o I assume o valor de 1, a gente entra de novo aqui no loop e utiliza V na posição 1 para calcular F na posição 1 e DF na posição 1. Ora, V na posição 1 foi o próprio V que nós tínhamos calculado anteriormente, né? 0 mais 1 nos dava o V da posição 1.
E assim que essa estrutura de repetição vai fazer sentido, e aqui, neste caso, aplicado ao método de Newton-Raphson, fazendo com que a gente não precise fazer isso várias vezes à mão. Mas essa estrutura de repetição é justamente o processo iterativo do método numérico. Nós sempre vamos utilizar o valor encontrado no loop anterior para calcular novos valores da função e da derivada da função, até que o nosso critério de parada seja atingido. Ok, nós repetimos o processo iterativo até encontrar uma solução, ou seja, até que o f seja muito próximo de zero. Aí a gente para, ou então até que o número máximo de iterações seja atingido. Isso quer nos dizer que se a gente entrar neste critério de parada, a gente encontrou o zero da função. Então a gente sabe qual que é o valor de V. A gente sabe qual que é o volume molar do N-butano nas condições deste problema. A gente utiliza então o volume molar encontrado para calcular o volume total, que vai ser o volume molar dividido pela massa molar vezes a massa de N-butano no nosso problema, que nós tínhamos como 10 kg, passando para gramas, porque nós temos a massa molar em grama por mol, a gente faz a conversão, então, e encontra o volume total ocupado. Notem que também aqui nós utilizamos o índice I para calcular o volume total. Este índice foi utilizado porque ele foi o último índice que nós utilizamos dentro da estrutura de repetição que nos deu o valor do volume molar. Ou seja, se na quinta iteração a gente tinha o valor de I como igual a 5, a gente calculou então f na posição 5 e a derivada na posição 5. Então nós viemos aqui e fizemos o teste. Se o valor absoluto de f na posição 5 é menor do que esta tolerância, nós vamos parar. Ora, na posição 5 a gente está supondo então que este teste aqui foi verdadeiro e nós paramos. Isso quer dizer que então o valor de V na posição 5 foi o responsável por nos fornecer o resultado de f na posição 5 muito próximo de zero. Então é este valor de V que nós queremos utilizar no volume total ocupado. Né? É este valor de V que é de fato o volume molar, o último encontrado pelo método. Por isso nós utilizamos então o índice I aqui, que foi o último índice do nosso loop, da nossa estrutura de repetição. Assim a gente calcula o volume molar e obtém o volume total ocupado de N-butano em litros, de 10 kg de N-butano. E assim a gente utiliza uma estrutura de repetição aplicada no método de Newton-Raphson para encontrar o volume molar de um componente puro. Na próxima aula, nós vamos ver mais estruturas de repetição, principalmente aplicadas a vetores e matrizes, como foi o caso neste exemplo aqui. Até a próxima aula!